Em um dia qualquer, um novo ataque de drone ucraniano atinge mais uma refinaria russa, um golpe que intensifica a tensão no cenário já caótico da guerra. As consequências desse ataque se fazem sentir por toda a Rússia, onde a produção de gasolina, fundamental para a movimentação do dia a dia, começa a escassear. Enquanto líderes ocidentais analisam os danos, a intensidade das ofensivas ucranianas revela-se preocupante. É um choque direto para o presidente russo, Vladimir Putin, que esperava uma rápida vitória e a restauração de um governo amigo em Kiev após a invasão em fevereiro de 2022. Quase 4 anos depois, ele se vê preso em um conflito sangrento, não apenas na Ucrânia Oriental, mas também com uma nova dimensão, os ataques contínuos às instalações energéticas russas. Nos últimos meses, os drones ucranianos têm se concentrado em 16 das 38 refinarias de petróleo da Rússia. Apenas em outubro, algumas das maiores refinarias do país, como a de Novokuibeshev, sofreram danos severos em um ataque que resultou em incêndios massivos e paralisações de unidades críticas. Um relato recente destaca que, durante um ataque à refinaria de Orenburgo, um dos maiores complexos de gás do mundo, os drones causaram estragos significativos, atingindo unidades essenciais e deixando a operação do local comprometida. A capacidade total de processamento do local, que já era imensa, agora se encontra sob ameaça, pressionando as já escassas reservas de gás da Rússia. Conforme os ataques de outubro se intensificam, a economia russa começa a sentir o peso das ofensivas. Especialistas apontam que as ações de Kiev estão além de meras represálias, almejando um colapso mais amplo do setor energético russo, fundamental para sua economia e apoio militar. Uma crise de abastecimento se avizinha. Com a redução da capacidade de refino, o preço da gasolina dispara. No último mês, os preços de varejo aumentaram a taxas recordes, levando a uma insatisfação crescente entre a população. A possibilidade de descontentamento social se torna real, pois altos preços do combustível e a escassez do abastecimento se concretizam. Putin já viu agitação popular em outras partes da ex-União Soviética. As lembranças da revolta no Cazaquistão em 2022, que começou com um aumento nos preços do gás, ainda estão frescas. Ele compreende que a insatisfação pode rapidamente se transformar em algo muito mais sério. Em resposta, o governo russo implementa medidas drásticas. O bloqueio das exportações de gasolina e diesel é uma tentativa de garantir que o abastecimento interno seja priorizado. Essa decisão revela não apenas a gravidade da situação, mas também o desespero para manter a ordem. A instabilidade da guerra na Ucrânia continua a moldar a vida cotidiana na Rússia, enquanto o impacto das ofensivas ucranianas transforma o cenário político e econômico em um campo de batalha invisível, mas devastador. Qual será o próximo passo de Putin diante desse catastrófico panorama? As incertezas aumentam, enquanto os cidadãos russos enfrentam as consequências diretas das decisões de seus líderes. Um ataque de drone da Ucrânia impactou uma grande refinaria em Machachala, da gestão, a 850 milhas de distância do Rio de Janeiro. Essa ação causou um incêndio em larga escala e danificou a unidade principal de processamento de petróleo. Embora menor em capacidade, essa refinaria é fundamental na cadeia energética do sul da Rússia, apoiando logística militar na região do Cáucaso, incluindo a frota do Mar Cáspio. Anteriormente, a refinaria pertencia a Sultan Magmumedov, um ex-secretário da gestão, que foi afastado após a descoberta de fraudes. Poucas noites depois, em 19 de outubro, mais problemas surgiram para as refinarias russas. Um drone ucraniano atingiu a refinaria Novokuibeshev, na região de Samara, causando um incêndio devastador que danificou unidades críticas. O primeiro módulo de refino, ABT-11, tem uma capacidade de 18.900 toneladas por dia, enquanto o segundo, ABT-9, possui 4.700 toneladas diárias. Fontes indicam que essa refinaria não funcionará até pelo menos novembro. Na mesma noite, um ataque direcionado ao complexo químico de processamento de gás em Kolodnik e Luchi, na região de Orenburg, causou estragos. Esse complexo é o maior do mundo, com capacidade para processar 37,5 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. A área já havia sido alvo de ações ucranianas semanas antes, quando um drone atingiu outra refinaria, levantando uma coluna de fumaça negra acima da planta. O que esses ataques significam para o futuro da Rússia? Prepare-se para uma reviravolta que pode mudar tudo.
As consequências das operações ucranianas nas refinarias não são apenas locais, elas reverberam pela economia russa inteira, afetando o cotidiano dos cidadãos e a capacidade militar. Como a pressão em relação ao suprimento de combustível irá impactar o apoio da população a Putin? Essa tensão crescente pode levar a um cenário caótico nas bombas de gasolina. Em um cenário tenso e imprevisível, as operações industriais da Rússia têm enfrentado um impacto devastador devido a ataques diretos de drones ucranianos. Em uma semana crítica, a área de Orenburg se tornou alvo estratégico, onde um ataque aéreo violento atingiu a refinaria de Orstenavda, gerando colunas de fumaça negra que subiam em direção ao céu. Este cenário caótico se intensificou com um ataque subsequente a uma das maiores refinarias do país, a Bashkneft, localizada na cidade de Ufa. Neste ataque, que ocorreu em 12 de outubro, a fábrica, que processa anualmente impressionantes 6,6 milhões de toneladas de petróleo, foi severamente danificada. A Bashkneft é parte de um conglomerado que opera 3 refinarias primárias em Ufa, formando um dos maiores complexos de refinação da Rússia. Com uma capacidade coletiva de cerca de 500 mil barris por dia, o impacto do ataque foi profundo, sobretudo na unidade AVT-5, essencial para a produção. Desde o início de outubro, os drones da Ucrânia não apenas focaram na Bashkneft, mas também miraram outras refinarias importantes. Em Yaroslavo, a refinaria de Slarnejanos e a de Rosneft-Tuapsir sentiram os efeitos devastadores dos ataques. Particularmente alarmante foi o incêndio na refinaria de Kiev, que resultou na paralisação de 40% de sua capacidade. Além disso, em 13 de outubro, um estrondoso ataque no terminal de petróleo de Firdosia, na Crimeia, resultou em pelo menos 5 tanques de armazenamento sendo atingidos, provocando um incêndio gigantesco visível em imagens de satélite 2 dias depois. Esses ataques não são meros incidentes isolados, eles fazem parte de uma estratégia vigorosa da Ucrânia que começou em agosto e já provocou tumultos significativos na economia russa. De acordo com o especialista em economia russa, Dr. Richard Connery, a ofensiva de verão da Ucrânia, que ele descreve como sanções cinéticas, se mostrou ainda mais devastador em comparação com ações anteriores contra as instalações energéticas da Rússia. Seu timing meticuloso maximizou o impacto, especialmente durante um período crítico para o abastecimento de combustível. Com esta escalada de hostilidades, a pergunta persiste: até onde os ataques podem ir antes que o colapso nas infraestruturas energéticas da Rússia provoque um efeito dominó desastroso na nacionalidade? Os cidadãos russos, que já enfrentam escassez de combustível, estão prestes a vivenciar um novo nível de tensão e frustração? As repercussões de uma economia em ruínas poderão levar à mudança de lealdades políticas. É uma nova era de incertezas, onde cada bombardeio pode desencadear uma incerteza ainda maior. Resumo do contexto anterior: a contraofensiva da Ucrânia, chamada de sanções cinéticas, mostrou-se mais devastadora que a campanha contra as instalações energéticas russas em 2024, devido ao momento escolhido. Dr. Connery, especialista na economia russa, destacou que a produtividade das refinarias do país caiu cerca de 10% desde julho. Conforme os ataques ucranianos aumentavam, a situação nas refinarias russas piorava drasticamente. Os números são alarmantes. Já em outubro, a produção total havia despencado para 4,86 milhões de barris por dia, o que representa uma queda de quase 10% em relação a julho e o menor nível em 5 anos. Imagine o desespero das pessoas diante da escassez de combustíveis. No mesmo período, os preços do gás nas bombas subiram 2,58% apenas em setembro, a maior taxa de aumento mensal desde 2018. Uma pesquisa da BBC revelou que 57 regiões russas enfrentaram interrupções no fornecimento de combustível devido aos ataques ucranianos. Muitos negócios, incluindo aqueles voltados para exportação, foram forçados a fechar ou suspender atividades. Como a população comum reagiria a esse cenário? A frustração cresce. Os russos estão percebendo isso, e o impacto emocional do estado das coisas está apenas começando. A dificuldade em abastecer veículos não afeta tanto o exército, que usa principalmente diesel, mas a falta de gasolina afeta diretamente a vida dos cidadãos comuns. Esses desabastecimentos iminentes geram uma incerteza angustiante, com pessoas se perguntando, até quando conseguirão viver assim? Além disso, o descontentamento provocará um questionamento direto sobre a guerra na Ucrânia.
Embora o porta-voz do Kremlin afirme que os cidadãos estão unidos em torno de Putin, as verdadeiras dificuldades no dia a dia podem rapidamente mudar isso. Um histórico de revoltas na Rússia evidencia que a insatisfação popular pode levar a movimentos significativos. O que será que Putin e seu governo farão para reagir a essa onda de resistência? Num ato de desespero, para evitar revoltas, as autoridades tentam controlar a situação proibindo a exportação de gasolina e diesel. No entanto, essa ação será suficiente para conter a revolta iminente? Com o desespero em alta, muitos se perguntam, será que a população russa permitirá que sua rotina continue a ser abalada por iniciativas que parecem falhar em resolver problemas? O tempo dirá. O que significaria se um banquete improvisado de Petrovich se tornasse o estopim para uma revolta nacional, lembrando o cheiro de gasolina derramada no ar quente do verão soviético? Imagine Vladimir Putin, o tsar moderno, assistindo impotente enquanto seu império econômico se desfaz, humilhado pelas sombras voadoras da Ucrânia. Será que ele antecipou essa queda vertiginosa? Na sequência dos ataques ucranianos a refinarias russas desde agosto, embora muitos tivessem se estabilizado, relatórios da Reuters, Bloomberg e SP Global Commodity Insights indicam que pelo menos 10 empresas, incluindo orientadas à exportação, foram parcialmente ou totalmente fechadas em agosto e setembro. De volta àquele flashback, em janeiro de 2022, o céu de Cazaquistão se encheu com o fogo das manifestações, o rugido dos motores de tanques russos ecoando pelas ruas, o fedor de borracha queimada misturando-se ao pó da revolução, enquanto Nursultan Nazarbayev, o vice-rei de 3 décadas desde o colapso soviético, era forçado a sair de cena em meio ao caos. Putin sabe bem desse risco, ele e seu governo buscam freneticamente estabilizar a situação. A primeira medida russa foi proibir exportações de gasolina e diesel, tentando garantir combustível interno. Você acha possível que essa proibição impeça uma erupção semelhante na Rússia? Segundo Sergei Vakolenko, pesquisador sênior do Carnegie Berlin Center para Estudos Russos e Eurasiáticos, desde o pico de julho até o início de outubro, a produtividade das refinarias russas caiu cerca de 10%. Nesta semana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou o dobro do dano, afirmando que os ataques de longo alcance da Ucrânia a refinarias na Rússia reduziram a capacidade de refinação de petróleo de Moscou em 20%. Ele está exagerando, ou os ataques de outubro realmente dobraram o estrago? De qualquer forma, essa perda em produção significa caos nos postos de gasolina para muitos russos comuns tentando seguir com a vida. Sinta o aperto no volante, o frasco vazio sacudindo, o cheiro acre de óleo de motor evaporando no ar frio, enquanto filas se formam e motores rosnando impacientemente. Para o exército russo, o impacto é menor. Veículos militares funcionam quase exclusivamente com diesel, enquanto os ataques às refinarias afetam principalmente a gasolina. Ainda assim, essas faltas de combustível ferem cidadãos comuns e empresários russos de maneiras que Putin pode sentir mais profundamente agora. Escassez de combustível e aumentos inevitáveis nos preços criam descontentamento, e a população sentindo os efeitos da guerra na Ucrânia de forma tão aguda e direta provavelmente apoia menos o conflito do que antes. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, declarou recentemente que os cidadãos russos estão totalmente unidos ao redor do presidente Putin, prontos para suportar qualquer fardo. Mas interrupções no fornecimento e altos preços podem desestabilizar tudo rapidamente. Vamos a um flashback tenso. O grito de multidões saqueadoras ecoando em Almaty, o calor sufocante das chamas de prédios governamentais, o gosto amargo de fumaça na boca, forçando um apelo desesperado por ajuda russa para restaurar a ordem. Nazarbayev, o governante de 30 anos, foi afastado no tumulto. Será que Putin, o estrategista implacável, consegue evitar que essa humilhação se repita em solo russo, ou uma tempestade semelhante está prestes a engoli-lo inteiro? Vladimir Putin conhece bem o risco de revoltas similares na Rússia, por razões parecidas. Motins em massa, saques e prédios do governo em chamas o forçaram a intervir com tropas russas para restaurar a ordem. Nursultan Nazarbayev, quem governou o Cazaquistão por 3 décadas desde o colapso soviético, foi obrigado a renunciar em meio ao caos. Mas isso não é tudo. Imagine o Petroimpério Russo, outrora invencível, agora importando gasolina de Belarus, seu aliado inferiorizado. Sentiu essa ferroada na alma? Como o gigante Vladimir Putin, humilhado por drones ucranianos, luta desesperadamente para evitar o colapso interno.
Descobriremos se suas jogadas frenéticas podem salvar sua nação dividida. A fumaça das refinarias ainda paira no ar, cheirando a combustível queimado e fracasso em cada nota amarga. Putin sabe que uma onda de descontentamento similar poderia explodir na Rússia. Ele e seu governo correm contra o tempo para estabilizar a situação energética que vacila sob os ataques ucranianos. Um dos primeiros passos russos foi proibir as exportações de gasolina e diesel, garantindo suprimentos domésticos suficientes. A proibição começou em setembro de 2023, supostamente para conter aumentos de preços durante a temporada de colheita, diante de relatos de escassez de gasolina no sul do país. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak anunciou medidas radicais para frear os aumentos, citando inflação e alta nos preços internacionais do petróleo. Embora os preços do óleo tenham caído desde então, a proibição de exportações persiste. A última extensão, anunciada pelo vice-primeiro-ministro Alexander Novak no final de setembro de 2025, visa estabilizar o mercado interno, afetado por interrupções causadas pelos ataques. Segundo Richard Connery, especialista em economia russa, essa proibição não esgota tanto os cofres de guerra russos quanto se poderia pensar. Ele explica que a Rússia simplesmente aumenta a produção de petróleo bruto em vez de refinar gasolina, compensando as perdas em receitas de exportação. Dependendo do preço do óleo, isso pode até ser mais lucrativo. No entanto, os combustíveis antes designados para exportação, agora disponíveis no mercado doméstico, não resolvem a escassez de maneira significativa. Se resolvessem, a Rússia teria que importar muito mais gasolina. É isso mesmo, o mundo do petróleo e da gasolina russo, capaz de abalar nações, agora importa combustível para conter seu problema crescente. O primeiro aliado nessa importação é Belarus, estreita parceira russa. Considerando que a Rússia normalmente importa pequenas quantidades de gasolina de Belarus, quase tudo refinado de petróleo bruto russo. O som dos caminhões carregando esse combustível ecoa nas estradas, o cheiro forte do diesel impregna o ar pesado da noite, uma sensação de desespero palpável na pele suada dos motoristas que lutam pelo básico. Sinta essa humilhação crua, Putin, o imperador do gás, agora mendiga suprimentos de um vizinho fraco? E se esses esforços fracassarem? O que vem a seguir, uma revolta popular que engole seu trono? Fique ligado para ver como essas reviravoltas inesperadas moldam o destino de uma nação à beira do abismo. A tensão estala como um relâmpago, prometendo mais dor na próxima revelação. Imaginem isso, uma superpotência energética mendigando gasolina de aliados, enquanto punições inesperadas transformam suas refinarias em chamas infernais. Que humilhação oculta essa guerra impõe contra a Rússia? Preparem-se para um mergulho impactante nas sombras da invasão ucraniana, onde ataques de drones reviram o jogo e questionam o futuro de Putin. Será que a economia russa desmoronará como um castelo de cartas em uma tempestade de fogo? Para refrescar, ataques ucranianos têm alvejado refinarias russas, causando incêndios devastadores e escassez de combustível, humilhando uma nação que outrora dominava o mundo energético. Agora, a questão é alta. Uma superpotência, antes exportadora de milhões de barris, agora implora por gasolina? Isso mesmo, a Rússia está importando combustível para frear um problema que cresce como fogo descontrolado. A primeira fonte desgusta, seu aliado fiel, Belarus. Para ser justo, a Rússia já importava pequenas quantidades de gasolina de Belarus, quase toda refinada a partir de petróleo bruto russo. Mas quando se exporta navios cheios incessantemente, a situação inverte, e Belarus agora envia gasolina de volta, num golpe retórico doloroso. Sentimos o cheiro acre de fumaça no ar, enquanto sirenes ecoam como ecos de fracasso, e o coração acelera com o tocar tátil de pane seca nos tanques vazios. Será que essa parceria, antes de força, agora é uma muleta vergonhosa? A Rússia, forçada a aumentar importações de Belarus no ano passado por escassez, agora enfrenta escala colossal. Em setembro, exportações ferroviárias de gasolina de Belarus para a Rússia saltaram 4 vezes mensalmente para 49 mil toneladas métricas, ou 14.500 barris por dia. Transitava gasolina de Belarus para exportação via portos russos subiu cerca de 1% no último mês para 140 mil toneladas, preenchendo lacunas deixadas pela proibição de exportações russas de gasolina. As duas refinarias de Belarus, Nafta e Muzir, cada uma com capacidade anual de cerca de 240 mil barris por dia, produzem tipicamente 180 mil.
Para contextualizar, a Rússia consome cerca de 3,8 milhões de barris por dia de petróleo em todas suas formas, cru, gasolina, diesel, combustível de aviação e similares. Disso, desde 2023, cerca de 869 mil barris por dia são gasolina, então o embarque de setembro representa menos de 2% das necessidades diárias. Filas intermináveis e bombas secas por toda a Rússia mostram um impacto marcante, uma mordida cruel na soberania energética. Belarus consome apenas cerca de 24 mil barris por dia domesticamente, podendo exportar teoricamente até 150 mil barris por dia. No início de outubro, o jornal financeiro russo Kommersant estimou a escassez de gasolina em 400 mil toneladas das provisões mensais padrão de 1 milhão de toneladas, ou 20%. Em teoria, 150 mil barris diários de Belarus aliviariam totalmente o aperto, mas dúvidas logísticas, tempo de implementação e sustentabilidade pairam como sombras ameaçadoras. Daí a reviravolta chocante. Não apenas isso, a Rússia toma medidas inéditas para importar gasolina de outros lugares. Antes da guerra, além de pequenas importações de Belarus, a Rússia mal importava gasolina de qualquer outro lugar. Por quê? Por que precisaria, sendo um gigante que inundava o mercado? E se essa dependência crescente traísse o sonho de domínio de Putin? Próxima parte. Como saldos imprevisíveis de Ásia viram à mesa, forçando a Rússia a baixar a cabeça perante rivais antigos. Preparem-se para descobrir se esses acordos preventivos são o salvador ou o prego final no caixão energético. A Rússia enfrenta uma crise de abastecimento de combustível sem precedentes, e as medidas adotadas pelo governo trazem à tona a gravidade da situação. Os problemas começaram antes da guerra, quando a Rússia, que quase não importava gasolina, agora se vê obrigada a mudar essa realidade. Embora ainda exporte um mar de petróleo, a necessidade de importar combustíveis de lugares como China, Coreia do Sul e Singapura reflete uma fragilidade preocupante. Em outubro, Alexandre Novak, o ministro da Energia da Rússia, anunciou propostas radicais. Ele sugeriu reduzir os impostos de importação de gasolina de 5% para zero, mas apenas em pontos de controle selecionados no extremo oriente russo. Além disso, apenas organizações autorizadas como Rosneft e NNK teriam permissão para realizar essas importações. Para agravar a situação, Novak mencionou a utilização de um aditivo controverso, conhecido como monometilamina, que poderia aumentar a octanagem da gasolina. Prevê-se que estas mudanças possam adicionar cerca de 350 mil toneladas de gasolina e 100 mil toneladas de diesel ao mercado interno mensalmente. Contudo, a utilização do MMA rendeu críticas, pois foi banido na Rússia desde 2016 devido a normas ambientais rigorosas da União Europeia. A apatia da Rússia em relação à regulamentação europeia é evidente, especialmente com a deterioração de sua capacidade de refino. Além disso, informações indicam que o governo russo tomou controle de uma empresa de energia, a Oblikol Enigo, sob o pretexto de medidas de emergência, uma clara representação da desconfiança em sua base de refino. As dificuldades com o abastecimento de combustível estão evidentes, e as táticas adotadas revelam não apenas um colapso no sistema, mas também a vulnerabilidade da economia russa. Mais do que simples ajustes no controle do mercado, essas ações são um sinal do desespero do governo em lidar com uma situação caótica que afeta diretamente a vida dos cidadãos, que já enfrentam filas nos postos e preços exorbitantes. How long can this delicate situation hold? No cenário atual da guerra, os ataques com drones ucranianos estão causando danos significativos às refinarias de petróleo da Rússia, mas a pergunta permanece: até que ponto essas ações são eficazes para desestabilizar a máquina de guerra russa? O que se observa é que, geralmente, as refinarias são grandes estruturas projetadas para resistir a explosões e danos. Assim, um ataque isolado com um explosivo de médio porte pode provocar um incêndio devastador, mas raramente paralisa completamente a produção. A manutenção, em regra, é rápida. Especialistas, como Bakolenko do Centro Carnegie para Estudos da Rússia e da Eurásia, afirmam que, após sofrer um ataque, muitas refinarias conseguem retomar perto de sua capacidade total em questão de 1 ou 2 semanas. A Rússia, por sua vez, está se precavendo, instalando redes de proteção e passando leis que permitem a mobilização de veteranos para proteger essas instalações. Isso não subestima a gravidade dos ataques da Ucrânia, que se mostram cada vez mais impactantes.
por outro lado, também revela uma limitação da Rússia em causar danos equivalentes à infraestrutura energética da Ucrânia. Mesmo com uma capacidade bélica maior, a Rússia tem lutado para atingir de forma decisiva o sistema energético ucraniano. Então, o que acontece quando as ações de um lado se tornam mais agressivas? A escalada é inevitável. As retaliações da Rússia têm sido constantes, visando as instalações de energia e gás na Ucrânia. Os ucranianos enfrentam cortes de energia e invernos rigorosos à vista, enquanto a população começa a sentir os impactos diretos da guerra em suas vidas cotidianas. Esta situação é alarmante. A economia russa está sob pressão e a insatisfação do povo cresce à medida que problemas de abastecimento de combustíveis se intensificam. Como Putin lidará com uma população descontente, sabendo que a fúria de um povo pode ser a maior ameaça ao seu regime? O futuro é incerto, mas há um crescente potencial para turbulência interna. O que está em jogo não são apenas os ataques e as retaliações, mas o próprio controle de Putin sobre seu país. Os distúrbios em respostas a crises de abastecimento, como visto em outros lugares, podem muito bem se repetir. Vamos observar se ele consegue manter a ordem, ou se a chama da revolta começará a arder sob a pressão crescente da guerra e da economia estagnada. Será que estas dificuldades levarão o povo russo às ruas? Bem, outro dia, outro ataque de drone ucraniano contra uma refinaria no território da Federação Russa. Isso acontece de forma quase constante, com drones ucranianos causando danos a refinarias, formando longas filas de gasolina em Crimeia, Belgorod, Krasnodar Krai e muitas outras regiões da Rússia. E o superpoder energético, de maneira embaraçosa, está lutando para manter o fluxo de gasolina nos tanques de combustível de seu povo. Isso definitivamente não é o que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, imaginava quando estampou a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022. A guerra deveria terminar com uma rápida capitulação ucraniana e a restauração de um governo amigo de Moscou. Quase 4 anos depois, a nação de Putin está atolada em uma sangrenta guerra de trincheiras no leste ucraniano e em uma destrutiva guerra de retaliação de longo alcance contra todas as outras instalações energéticas. Além da Rússia, os efeitos dos ataques direcionados da Ucrânia às refinarias de petróleo russas estão convencendo muitos analistas ocidentais de que o país está enfraquecido como resultado. Aqui vai um olhar mais atento aos danos que a Ucrânia está causando, como a Rússia está tentando responder e o que isso significa para o desfecho do conflito. Agora, em agosto, os ataques ucranianos miraram 16 das 38 refinarias de petróleo da Rússia, a mais de 2 por mês. As mais impactantes para o sucesso foram as refinarias Ryazan e outras em outubro de 2023. A planta, que suporta o cinto industrial de Moscou Oblast, é a quarta maior refinaria de petróleo da Rússia. Ela processa 13,1 milhões de toneladas de petróleo em 2024 e representa 5% da capacidade total de refinarias russas, de acordo com estimativas russas. Falando do ataque, o terceiro em 2025, um fogo eclodiu na planta após o ataque à unidade de processamento primário, que tinha uma capacidade de 4 milhões de toneladas por ano ou 80 mil barris por dia. Foi tão grande que a refinaria teve que suspender operações em várias unidades, incluindo reformação, hidrorrefino de óleo de gás a vácuo e craqueamento catalítico. No início do ano passado, um ataque de drone ucraniano atingiu sua refinaria em Machachala, Daguestão, a 850 milhas de Ryazan. Uma fonte da inteligência militar ucraniana disse à mídia independente que a unidade primária de processamento de óleo havia sido desabilitada e um grande incêndio havia começado. A refinaria é significativamente menor, com capacidade de 1 milhão de toneladas por ano. Ainda assim, é uma parte integral da cadeia energética sul da Rússia, apoiando logística militar em direção ao Cáucaso, incluindo a frota do Cáspio. A refinaria, que antes pertencia à família de Magomed Magomedov, o controverso ex-chefia de Daguestão, foi transferida ao Estado em agosto após descobertas de grande fraude e corrupção. Algumas noites antes, em 19 de outubro, foi dupla encrenca para as refinarias russas de petróleo. Primeiro, pelo menos um drone ucraniano atingiu a refinaria de petróleo Nova Kuibyshels em Oblast de Samara, o segundo ataque do tipo em algumas semanas. O ataque causou um incêndio massivo que danificou a unidade primária de processamento de cru, o EIB-11. Um grande tanque de gasolina e um transformador elétrico. Isso levou à suspensão completa das duas unidades primárias de refino de petróleo na planta. A primeira, EIB-11,
tem capacidade de 18.900 toneladas por dia, enquanto a segunda, EIB-9, tem 4.700 toneladas por dia. Fontes dizem que a planta ficará parada até pelo menos novembro. Na mesma noite, também no oeste da Rússia, um ataque de drone ucraniano atingiu a planta de processamento de gás Orenburg na vila de Kolodny e Kliushi, em Orenburg. De acordo com Reuters, este é o maior complexo químico de gás do planeta, com capacidade de processamento de 37,5 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. A área de Orenburg também estava na mira da Ucrânia algumas semanas antes, quando um drone atingiu a refinaria Orsneftekhimchevsky Zavod, de propriedade de Orskeftorgintes, seguida de uma coluna de fumaça negra sobre a planta. A refinaria é uma das maiores russas, com capacidade anual de processamento de 6,6 milhões de toneladas, produzindo cerca de 30 tipos diferentes de produtos petrolíferos, incluindo gasolina, diesel, combustível para jatos, betume e óleo combustível. Em 12 de outubro, foi a vez da República de Bashortostan ver uma de suas principais refinarias de petróleo em chamas. Em meio a um cenário complexo e desafiador, um grande nome no cenário europeu destaca a apreensão do governo russo em relação à sua infraestrutura energética. O Estado confiscou a empresa de energia Obly como inimigo de 2 oligarcas bilionários, transferindo seu controle para a administração estatal. Essa medida extrema é vista como indicativo da situação crítica enfrentada pela Rússia, marcada pelo colapso de sua capacidade de refino. As estatais estão lidando com um material altamente inflamável, e suas operações massivas tornam cada ataque a essas estruturas ainda mais impactante. Mas a pergunta que paira no ar é: a Rússia está prestes a implodir? Embora diversos sinais apontem para uma necessidade crescente de importar gasolina, outros especialistas, como o Dr. Connery, pedem cautela em relação a essa interpretação. É verdade que os preços dos combustíveis atingiram máximos históricos durante o verão. O preço médio da gasolina em postos de combustíveis em todo o país aumentou 8,36% de janeiro a setembro de 2025, mais do que o dobro da taxa de inflação do período, que foi de 4,16%. Segundo dados oficiais do Rosstat. Porém, este novo aumento de preços, que já soma menos de 10% no ano, é inferior à inflação na Ucrânia, não sendo um indicativo que provoque revoltas populares. Apesar das perturbações significativas causadas pela Ucrânia em certas regiões, como o Extremo Oriente e a Crimeia, muitos não sentiram as consequências nas grandes cidades, como Moscovo e São Petersburgo. Esses centros urbanos são cruciais para que a Ucrânia induza o tipo de agitação social que poderia forçar Putin a entrar em negociações em termos desfavoráveis. A dificuldade, segundo o Dr. Connery, reside no fato de a Ucrânia ainda não estar atacando as refinarias russas de maneira suficientemente frequente ou intensa para provocar um impacto significativo. As enormes distâncias que os drones precisam percorrer para atingir a maioria das refinarias limitam a eficácia desses ataques. Com cabeçotes relativamente pequenos, de cerca de 200 libras, torna-se difícil incapacitar uma refinaria com um único ataque por mês ou menos. Além disso, as refinarias são projetadas para conter danos de explosões, com estratégias como a compartimentação de instalações de armazenamento, o que limita ainda mais os efeitos. À medida que o conflito avança, os problemas de abastecimento de gasolina tornam-se visíveis, levando a um aumento nas tensões sociais. A preocupação com a instabilidade está crescendo. E a pergunta que não quer calar é: até onde o governo russo permitirá que essa situação se desenvolva antes de tomar medidas drásticas para restabelecer o controle e a ordem? Em meio a um cenário cada vez mais tenso, uma revelação chocante surgiu. O governo russo confiscou a empresa de energia Obly como inimigo, que pertencia a 2 oligarcas bilionários, transferindo-a para o controle do Estado. Essa ação extrema é um claro sinal da situação crítica que a Rússia enfrenta, marcada pelo colapso de sua capacidade de refino. Agora, a pergunta que não quer calar é: até onde a Rússia está disposta a ir para evitar a explosão de sua crise energética? As empresas estatais, que lidam com materiais altamente inflamáveis, estão sob pressão. As operações massivas que possuem tornam cada ataque a essa infraestrutura ainda mais devastador. Embora os preços dos combustíveis tenham atingido níveis alarmantes, especialistas como o Dr. Connery sugerem moderação ao interpretar essa situação. A média do preço da gasolina aumentou 8,36% de janeiro a setembro de 2025, superando a inflação do período, que foi de 4,16%.
Contudo, esses aumentos não são suficientes para provocar uma revolta popular, pelo menos nas grandes cidades. Ironia do destino. Enquanto algumas partes da Rússia enfrentam perturbações graves, como o Extremo Oriente e a Crimeia, centros urbanos como Moscou e São Petersburgo permanecem relativamente alheios. Isso levanta a questão: a Ucrânia está realmente atingindo suas metas estratégicas? Segundo o Dr. Connery, a intensidade e a frequência dos ataques das forças ucranianas às refinarias russas ainda não são suficientes para causar um impacto significativo. As grandes distâncias que os drones precisam percorrer limitam a eficácia das operações. E mesmo ataques com cabeçotes relativamente pequenos têm pouco efeito sobre refinarias projetadas para resistir a explosões. À medida que o conflito avança, é inegável que problemas com o abastecimento de gasolina começaram a ser visíveis, alimentando as tensões sociais. A preocupação com uma possível instabilidade cresce a cada dia. O que o governo russo fará para restabelecer controle e ordem? Até onde Putin permitirá que a situação se deteriore antes de tomar ações drásticas? As respostas a essas perguntas podem definir não apenas o futuro da Rússia, mas também da Europa como um todo. O cenário está se intensificando, e com ele as consequências dessa guerra brutal. A batalha pela energia, que se revela cada vez mais crítica, expõe as fraquezas de uma nação que, apesar de seu poder, enfrenta desafios que podem ser insuperáveis. O tempo está se esgotando e, enquanto as tensões aumentam, o desfecho desse confronto continua a pairar sobre nós, incerto e ameaçador.